Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feito para Deus. Não a desperdice. Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando por aqui hoje, excepcionalmente, nessa sexta-feira, após um dia de feriado, para a gente finalizar a leitura da carta de Tito. Por ocasião do feriado, nós não estivemos ontem aqui, mas aí hoje a gente vai ter esse encontro e o nosso desejo é que hoje à noite a gente tenha aquela nossa experiência do Lendo Hoje. Estamos, como eu já disse em momentos anteriores, resolvendo passo a passo aqui os nossos desafios técnicos e a gente vai fazer essa experiência hoje. Eu quero convidar você às 20 horas, 8 horas da noite, pontualmente, nós vamos ler mais um capítulo do livro Discípulo Radical, do John Stott. Então eu espero você para mais um encontro do nosso Lendo Hoje. Por isso eu estou aqui para a gente finalizar a leitura da carta de Tito e quero convidar você a me acompanhar nessa leitura. Vamos lá? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Apesar de ser uma carta curta, essa carta que foi endereçada a Tito,
ela tem uma série de orientações importantes. Perceba que no conjunto de orientações que foram dadas, há uma preocupação em cobrir vários segmentos da sociedade. Então, é uma carta instrutiva, e veja que a responsabilidade de Tito, né? No seu tempo, de ser uma pessoa que a ele foi atribuída a responsabilidade de compartilhar, através da palavra, recomendações, orientações a vários tipos de pessoas, né, e de classes sociais, porque nós vimos em um dos capítulos que nós lemos aqui que ele tinha que dar orientações também a escravos, né? E agora esse capítulo ainda há um novo segmento, né, que é acrescentado aqui das autoridades. E então a carta a Tito é uma carta que tem uma espécie de um código de conduta social, de como é que as pessoas podem viver melhor, e aqui são dadas orientações para que elas possam viver melhor. Eu estabeleceria aqui, nessa estrutura da carta, três aspectos, né, nesse nosso fechamento aqui, porque eu entendo que foi dada a Tito a incumbência de falar com pessoas, né? Então, assim, primeiro foi dito a ele o que é que ele deveria falar, qual o conteúdo da sua fala, né? Então tinha uma série de determinações ali objetivas de um conteúdo exortativo. Tem uma palavra grega, né, que é parênese, que é exortação. É uma palavra positiva. Ela, em alguns segmentos, e ela ganhou, essa palavra exortação, uma conotação de algo pesado, né, de algo de uma correção muito dura. Mas a parênese é uma exortação que visa promover um bem-estar coletivo, né? Um bem-estar individual que vai levar a um resultado também naquela comunidade, resultados positivos de uma boa convivência. Então, o que falar? E também a orientação a quem ele deveria falar, né? Quem ele deveria falar, quais as pessoas que ele deveria dirigir esse conjunto de orientações. E, por fim, por que falar? É que a chave desse por que falar, para mim, está no fato daquilo que Deus fez. No capítulo 2 nós vimos que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, assim, tendo em vista esse movimento salvífico, amoroso, essa entrega de Deus aos homens, fez com que há necessidade então de uma mudança, né? Como resultado, assim como a gente viu em um dos nossos encontros aqui, quando nós falávamos dessa fé sadia, ensino sadio, linguagem sadia, uma outra expressão que é recorrente nessa carta é como resultado dessa ação de Deus nos homens é a dedicação à prática de boas obras. A gente encontra isso no final do capítulo 2 e aqui também no final desse capítulo que nós lemos, né? A importância de praticar boas obras como resultado. Então, por que falar? Por que falar? Porque nós antes éramos detestáveis, odiávamos uns aos outros, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, e esse amor pelos homens não por causa dos atos de justiça praticados por esses homens, mas devido à sua misericórdia. Essa é a compreensão que se tem a respeito desse caráter de Deus, né? Deus, ele é
o Deus da misericórdia, o Deus misericordioso. E esse Deus de misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E tem uma expressão no texto de que ele derramou generosamente, né? Não houve aqui nenhum tipo de controle nesse sentido. Se por um lado a gente tem no texto uma série de orientações e de correções que visam delimitar modos de conduta, por outro lado, quando se fala da misericórdia, da generosidade, da bondade de Deus e de como Ele generosamente derramou o seu Espírito, aqui não houve controle. É algo que sobeja, né? Ele derramou de forma generosa, sem nenhum tipo de regramento, né? Esse amor fez com que nós nos tornássemos herdeiros e alimentados pela esperança, tendo a esperança de vida. Esperança de vida. Então, essa palavra é fiel e isso precisa ser afirmado de maneira peremptória, de maneira categórica. Essas coisas precisam ser ditas para que todos aqueles que creem em Deus sejam levados a essa prática de boas obras. Isso está dito no capítulo 3, versículo 8. Novamente essa expressão, como resultado do que Deus fez. Se no capítulo 2, a partir do versículo 11, que fala da graça que foi derramada, tem como resultado a dedicação à prática das boas obras, aqui no capítulo 3, tendo em vista o lavar regenerador e essa generosidade da parte de Deus, o Deus que é misericórdia, tem como resultado também que aqueles que creem devem se empenhar na prática de boas obras. Então, para a gente finalizar esse nosso encontro, a Tito é dito o que falar, a quem falar e por que falar. Mas também, para a gente concluir, o que evitar. Então, evite. Desculpa. E essa palavra aqui, evitar, diz respeito o sentido dela é estar distante. Fique longe. Evitar é nesse sentido mesmo, seja espectador, não seja você participante disso. Então, evite o quê? Evite controvérsias tolas, discussões, contendas a respeito de coisas que são inúteis e sem valor. E não apenas isso, aqueles, ou como está aqui no texto, na versão que nós estamos lendo, né? Quanto àquele que provoca divisões, e a expressão na língua original é airetikon antropon, que é homem, né? Antropon é homem, hairético vem de divisão, de facção, de contenda, de ser contencioso. Daí a palavra heresia vem daí, né? Haireses, que é ser alguém que divide, que cinge, que gera um distúrbio que é necessário, então, adverti-lo uma ou duas vezes e depois disso rejeitar essa pessoa, né, que vive nessa prática recorrente de causar tumulto, de causar discórdia. Então, essa orientação ela é muito precisa, né? E por fim, de fato, eu gostei muito aqui dessa orientação que é dada para ele cuidar de Zenas, né, e Apolo na viagem, para que nada falte. E aqui também as expressões que estão na língua original, né, dão a ideia de um acompanhamento zeloso, né? Alguém que cuida de todos os aspectos, que não deixa faltar nada, né? É tão bom, a gente conhece pessoas que são assim, muito atenciosas, muito cuidadosas, e que essa atitude delas nos inspirem
a sermos assim, aquele que cuida zelosamente para que o outro se sinta seguro, né, no seu caminho, para que o outro se sinta suprido no seu caminho, para que o outro se sinta em possibilidade de fazer os seus movimentos, porque tem alguém que está bondosamente cuidando dele. Então, por falar em bondade, eu quero nessa manhã dedicar a você uma canção que fala justamente da bondade de Deus. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, aqui na parte inferior, o link com essa música para que você possa ouvir e refletir e ser inspirado a partir da leitura desse capítulo. Nós finalizamos a carta de Tiago e que você possa então ouvir e ser edificado por ela. Na descrição do vídeo eu coloco à sua disposição esse link para você ser inspirado por essa canção. Eu também quero reforçar o convite para hoje à noite, às 20 horas, o nosso Lendo Hoje. Nós vamos ler o terceiro capítulo do livro Discípulo Radical, do John Stott. É o capítulo que fala sobre maturidade. É uma experiência imperdível. Eu convido você. E escreve nos comentários o que é que você achou da leitura da carta de Tiago, ou melhor, da carta de Tito, né? O que é que você achou da experiência de leitura dessa carta nesses 3 dias? Na semana que vem, a partir da terça-feira, se Deus quiser, a gente volta para o Antigo Testamento. Nós vamos ler outro texto do Antigo Testamento aqui no Curta Palavra, e vocês saberão qual é. E eu quero convidar você para a gente continuar o nosso encontro. Se você não é inscrito ou inscrita no canal Teologia Hoje, se inscreva. www.youtube.com/Teologia Hoje. Deixe o seu link, o seu like. O like é muito importante para o canal. Compartilhe esse link com seus amigos e familiares. Ative as notificações para você receber todas as informações do nosso canal. Quero desejar a você um final de semana muito abençoado, que você tenha experiências significativas nesse dia e no final de semana, e torçamos hoje, né, que a nossa experiência também no futebol seja boa nessa partida decisiva do nosso Brasil. Deus abençoe você, tenha um dia muitíssimo abençoado, feliz sexta-feira.